Ontem, o Bernardo Kister e o Nando Moura resolveram atacar o canal Meteoro Brasil. Como a gente voltou a falar de falácias aqui, eu quero explorar uma falácia em particular chamada envenenando o poço. Mas antes de entrarmos na explicação dessa falácia, como ela funciona, como ela opera e como esse pessoal utiliza essa falácia para atacar seus opositores, eu quero falar um pouco sobre a minha experiência com o canal Meteoro e sobre quem eles são. Na minha opinião, é um dos melhores canais do Brasil atualmente. Eles têm uma pegada que é incrível, com uma sensibilidade tremenda, e ao meu ver, eles têm um impacto que pode entrar para a história do YouTube brasileiro. Tanto no modo como eles abordam os temas, como eles se aprofundam a partir de questões da cultura pop, de videogames, de animes, como eles conseguem extrair grandes reflexões através de alguns temas que seriam banais. A princípio, a uma primeira vista. E além disso, o modo como eles apresentam o canal deles também consegue fazer algo que eu não consigo fazer no meu canal aqui, até onde eu percebo também. Porque eu sinto que eu falo para convertidos, eu sinto que eu falo para pessoas que pensam parecido comigo e que já estão numa mesma sintonia. É pouco provável que um vídeo meu chegue a um olavista, a um discípulo do Olavo de Carvalho, e ele vá ouvir, vá prestar atenção naquilo que tem para dizer e mudar de opinião depois. E parar para refletir. E parar para pensar. Acho muito difícil, porque o canal aqui adotou ao longo dos últimos 12 meses, ou 13 meses, um tom bem mais combativo. Então é um canal de confronto. É mais um canal de choque de realidade. Já o Meteoro consegue transpor essa barreira, consegue abordar certas questões, consegue falar sobre certos assuntos de um modo muito mais delicado e que, sem dúvida nenhuma, chega a bolsonaristas, chega a olavistas e consegue transformar a percepção deles sobre a realidade brasileira hoje. Então o trabalho que eles fazem é sensacional e é transformador também. E mais do que isso, não é apenas um personagem que eles interpretam lá, o homem mais simples e a mulher mais sábia, mas é como eles são. O contato que eu tive com eles até agora demonstra isso. Eles são daquele modo. Eles não estão fingindo ser algo que eles não são. Eles não estão tentando agradar as pessoas ou forçar a tinta com esse modelo que eles adotaram. Não, é como eles são. Se você assiste o canal desde o começo, desde os primeiros vídeos, isso 2 anos atrás, já era o modo como eles apresentavam e já era como eles lidavam com o público dele, com a audiência deles. Então, é como eles são. Não é um personagem, eles não estão fingindo ser aquilo. Inclusive o próprio estilo que eles adotaram, sem se identificar, sem mostrar a cara, eu penso que tem mais a ver em privilegiar, em reforçar o conteúdo em detrimento da imagem da pessoa. Aquilo que eles dizem é mais importante do que quem eles são. O conteúdo deve falar por si próprio. E eu entendo muito bem isso. Eu entendo essa proposta, porque se eu tivesse a opção de não mostrar a cara aqui, de não estar aqui falando para a câmera, por exemplo, se eu pudesse só falar o que eu penso através dos meus livros, gente, que é onde está realmente aquilo que eu gosto de fazer, em termos de produção, que eu posso sentar aqui e dedicar anos escrevendo um livro, pesquisando. Se eu tivesse a opção de não ter que mostrar minha cara aqui, eu não mostraria. Mas eu entendo também que atualmente as exigências digitais são muito diferentes. Eu não posso depender apenas das pessoas que vão ler meus livros. Porque aqui por mês eu atinjo 3 milhões e meio de pessoas. Para atingir 3 milhões e meio de pessoas com um livro, gente, acho que nem o Paulo Coelho faz isso no Brasil. Então que eles tenham conseguido adotar esse estilo e conseguido se comunicar desse modo, parabéns para eles. De não ter de se expor cotidianamente, de não precisar usar da imagem deles enquanto pessoas para poder veicular as ideias deles. Porque eu penso que, no fundo, o que contam são as ideias. Se um filósofo é lembrado depois de 300 anos, não é porque o filósofo era alguém importante, mas porque as ideias dele eram relevantes e sobreviveram ao tempo. E outra grande diferença que eu percebo também entre o meu canal e o deles aqui, é que no deles você vê uma informação crítica. Eles apresentam informação, fazem uma pesquisa nos moldes jornalísticos, que é a formação deles, e através disso realizam uma crítica social, política ou cultural. Já o meu caso aqui é uma crítica informativa. Eu venho aqui para fazer a crítica. E ao longo da crítica eu trago algumas informações adicionais para suportar o pensamento crítico. Então são 2 propostas diferentes e que eu vejo como complementares. Sem contar que o canal Meteoro Brasil foi o único canal, gente, na história do YouTube aqui que me fez chorar. Então, assim, só isso já tem um grande mérito. Daí o que aconteceu ontem? Ontem o Bernardo Kister fez um vídeo aqui dizendo que ele ia explodir o Meteoro, que ele ia puxar o tapete deles, e que ele tinha desvendado um dos maiores mistérios do YouTube, que era a identidade dos dois. Até onde eu saiba, eles não têm grandes preocupações em manter
perpetuamente o anonimato deles. Quem é de Curitiba já reconheceu o Homem Mais Simples, por exemplo, porque ele já apresentou programa de TV, programa de rádio, então assim, não é alguém anônimo, não é alguém totalmente desconhecido, tem uma voz muito característica, então não é exatamente um mistério quem eles são. E o Bernardo não desvendou nada, na verdade. Essa pesquisa, essa investigação que ele fez aí, trabalho de detetive que ele fez, já está rolando há meses no YouTube, desde fevereiro. Aí tem um canalzinho pequenininho que tinha feito isso, já tinha revelado quem eles eram. Então, assim, ele não trouxe nenhuma novidade para ninguém. E, no fundo, ele agiu como uma Joyce Hasselman. Ele plagiou o trabalho de alguém, né? Ele plagiou algo que outra pessoa fez e quer pagar como se ele fosse o investigador, o Sherlock Holmes agora. E no final das contas, esse vídeo do Bernardo aqui tem cara e endereço. Se não for encomendado pelo Olavo de Carvalho, certamente tem a intenção de proteger o Olavo de Carvalho, porque o Bernardo é o cachorrinho adestrado do Olavo. Quando teve a treta entre o Olavo e o Iago Martins, do canal Dois Dedos de Teologia, quem foi defender o Olavo foi o Bernardo Kister. Correu lá para defender o Olavo. O Olavo disse que nem 1000 teólogos protestantes podiam refutá-lo. Foi o Iago Martins sozinho, refutou o Olavo, e o Olavo, em vez de se defender, quem foi defender foi o Bernardo. Ele é o leão de chácara do Olavo de Carvalho. Depois, quem fez um vídeo lá falando sobre as mentiras, entre aspas, sobre o Olavo foi o Bernardo, vindo aqui dizer que o Olavo nunca defendeu que na Pepsi tinha células de fetos abortados, sendo que você tem a frase do Olavo de Carvalho dizendo isso, tem um vídeo dele falando isso. Você veja, a Pepsi Cola está usando células de fetos abortados, né, como adoçante nos refrigerantes. Então a impressão que eu tenho é que o Bernardo foi defender o Olavo do vídeo do Meteoro, que é um vídeo muito bom também. Mais do que isso, o Meteoro Brasil também fechou um contrato com a editora Planeta para lançar um livro anti-Olavo. Então, assim, o Olavo está puto, provavelmente, porque ele já atacou outro jornalista que está escrevendo um livro sobre ele também, que é o Dennis Burgerman. Tem um termo que está em voga agora, que é doxing. O Caio Coppola tem usado um monte esse termo agora. E o que o Olavo de Carvalho e o Bernardo Kister agora fizeram foi exatamente isso, foi fazer doxing. O Olavo de Carvalho pegou as informações desse repórter aí, desse Dennis Burgerman, que escreveu uma reportagem para a revista Época sobre o Olavo de Carvalho, mostrando qual foi a experiência dele enquanto aluno do Olavo de Carvalho durante 3 meses. O Olavo pegou as informações do Denis, publicou na página dele no Facebook, endereço, foto da casa dele, nome de parentes do Denis. E o que houve foi uma perseguição. Os olavistas perseguindo o Denis durante semanas. O Denis teve que ir para a delegacia para fazer queixa contra o Olavo de Carvalho por causa dessa exposição da vida pessoal dele. Então são pessoas que não são capazes de lidar com a crítica. Você tem pessoas aqui que vêm e expõem as fragilidades do pensamento do Olavo de Carvalho, que não é um filósofo, sem sombra de dúvida nenhuma, não é um filósofo, é um charlatão, é um embuste. E quando as pessoas vêm aqui criticá-los, eles usam dos recursos mais baixos para contra-atacar. Então esse vídeo do Bernardo aqui tem o dedinho do Olavo de Carvalho por trás. E depois ele diz, né, que o Meteoro se propõe a fazer reportagens politicamente neutras. E eu acho que o Bernardo nunca assistiu o canal do Meteoro Brasil, porque quando você assiste os vídeos recentes aí dos últimos 5, 6 meses do Meteoro, eles sempre deixaram muito clara a posição deles, crítica em relação ao Bolsonaro, em relação às políticas, os ministros do Bolsonaro, ou seja, não me parece que eles são politicamente neutros, e nem me parece que eles pensam que existe isso, porque algo que não existe é neutralidade. Qualquer posição, quando você vem aqui e fala de política principalmente, você sempre vai estar partindo de uma visão de mundo aí que não é neutra. E o Bernardo associa o anonimato deles à covardia. Eu já disse que eu penso sobre isso aqui, na minha percepção, tem mais a ver com a importância das ideias em vez da importância da personalidade. Um outro ponto que o Bernardo critica também é uma fala do Homem Mais Simples sobre generosidade. E de fato, eles são muito generosos com o público dele e com as pessoas que o cercam. Uma generosidade que você não percebe nesses pseudo-cristãos, nesses falsos cristãos, cristãos hipócritas, que sobem insultar os demais, fazer perseguição virtual, fazer cyberbullying nas pessoas. Então, assim, eles são muito mais cristãos do que o pseudo-cristão Bernardo Kister, do que o anticristão que é o Nando Moura, do que o hipócrita que é o Olavo de Carvalho, que estão bem longe de seguir qualquer tipo de mandamento bíblico evangélico de Jesus. A gente sabe que o Bernardo Kister é muito desonesto, que ele não tem compromisso com os fatos. Ele já fez vídeo aqui dizendo que a França tinha legalizado a pedofilia, que era uma mentira. A gente veio aqui, expôs essa mentira dele, e em vez de se retratar, ele vem aqui reforçar a mentira, ou seja, ele não tem nenhum compromisso com a verdade. Fez um vídeo aqui dizendo que os incêndios no Brasil ao longo de um mês aí foram todos causados pelo PT. Depois vem aqui fazer um vídeo recente agora, dizendo que
a oposição ao Bolsonaro tem feito magia negra contra o Bolsonaro, que eu tinha certeza disso. Ou seja, é alguém que não tem muito contato com os fatos, com a realidade. Talvez seja até um pouco insano, assim. Tem que procurar um psiquiatra e fazer um diagnóstico aí, Bernardo, porque realmente você não bate bem das bolas. E isso demonstra como ele é muito desonesto. E você pode perceber também no vídeo que ele critica o Meteoro Brasil. Porque ele pega o vídeo do Homem Mais Simples, no qual ele fala que o PT não é o partido mais corrupto do Brasil. Só que tem um detalhe, esse vídeo é de outubro de 2014. Nessa época, a Lava Jato estava em suas etapas iniciais de investigação. Ainda não havia ocorrido o impeachment da Dilma nem a prisão do Lula. Para provar o ponto dele, o Bernardo pega uma reportagem de 2 anos depois, de abril de 2016, para mostrar como o PT era listado entre os partidos mais corruptos. Eu vou mostrar para vocês aqui uma listagem com os partidos mais corruptos em 2014. Se você observar essa lista, você verá que em primeiro lugar tem o Democratas, tem o DEM, em segundo tem o PMDB, depois tem o PSDB, o PP, o PTB, o PDT, o PR, o PPS e em nona posição você vai encontrar o PT. Ou seja, de fato, em 2014, o PT não era o partido mais corrupto do Brasil, só tinha na época 10 políticos caçados por corrupção. O DEM naquela época tinha 69 políticos caçados. E nesse período aqui em 2014, em junho de 2014, saiu uma reportagem da Veja dizendo que o partido mais investigado pela Lava Jato naquele período era o PP, que mais tinha escândalos de corrupção e que era o partido do Paulo Maluf e do Severino Cavalcante, que acho que muitos brasileiros nem lembram mais quem era. Então, de fato, em 2014, a fala do Homem Mais Simples estava correta. O que o Bernardo Kister fez aqui foi descontextualizar a fala dele para defender a desonestidade dele. O Bernardo Kister é desonesto, ele é mentiroso e desonesto. O cristão que mente e é desonesto. Católico. Mais uma vez, Bernardo, você vai ter que ir lá se confessar. Você tem muito pecado para pagar aí. Pra que ser honesto, né? Pra que ser fiel aos fatos? Sendo que você tem um monte de gado aí te seguindo, repetindo todas as besteiras que você diz por aí. Esse vídeo do Bernardo Kister, como um todo, ele se encaixa naquilo que se entende como falácia de envenenando o poço. E o que é essa falácia? Alguns dizem que é um subtipo da falácia ad hominem, mas o Douglas Walton, que é um teórico de argumentação, ele contesta essa interpretação e ele diz que é um recurso retórico específico para silenciar o opositor, para silenciar o interlocutor. Eu vou citar aqui o que o Douglas Walton diz sobre isso. Envenenando o poço é analisada como uma tática para silenciar um oponente, violando seu direito de apresentar argumentos sobre um assunto que ambas as partes concordaram em debater no estágio de confrontação de uma discussão crítica. É uma forma especial de ataque estratégico usada por uma das partes no estágio de argumentação de uma discussão crítica para vetar de maneira imprópria a capacidade da outra parte para apresentar argumentos do tipo necessário para avançar a discussão de maneira apropriada. Ou seja, você utiliza um tipo de argumento na qual você põe em xeque a credibilidade da pessoa em falar sobre aquele assunto. Então vamos supor aqui um evangélico debatendo com um ateu. O evangélico defende que o ateu não pode falar sobre aquele assunto, sobre religião, porque ele não tem fé, porque ele não é um devoto. E assim ele veta qualquer tipo de argumentação do ateu com base nessa falácia. Você não acredita, então você não pode falar sobre Deus, você não pode falar sobre Jesus, você não pode falar sobre religião. É exatamente isso que o Bernardo tem feito nesse vídeo aqui. Ele quer vetar os argumentos do Meteoro Brasil, do Homem Mais Simples, da Mulher Mais Sábia, com base no suposto viés político-ideológico deles. Eles são enviesados, eles são partidários, portanto eles não podem falar sobre esse assunto. Em vez de confrontar o argumento deles, em vez de confrontar a defesa que eles fazem, a tese que eles defendem, o argumento do Bernardo, a falácia que ele utiliza, envenenando o poço, é para destruir a credibilidade deles, para que todos os argumentos posteriores deles não tenham validade. Eles fazem muito isso. Mas nesse caso específico do Meteoro Brasil aqui, ele acredita que ao expor quem são as pessoas que fazem o canal, quem são as pessoas por trás disso, que ele envenenaria o poço deles. Que todos os argumentos deles agora estariam contaminados, que já não valeriam mais, que não teriam validade. Só que pelo contrário, o que o Bernardo faz, ao meu ver, é um favor ao Meteoro Brasil, porque ele revela que são duas pessoas criteriosas, que é um jornalista competente e uma profissional, uma professora universitária com doutorado em comunicação, que estão por trás desse canal. Ele estaria envenenando o poço desses dois aqui se ele revelasse no final que tinha atrás do canal Meteoro Brasil um astrólogo charlatão foragido na Virgínia e um metalheiro frustrado que vende curso sobre assunto que ele não entende para um bando de trouxa. Aí sim o Bernardo Kister estaria desmascarando o Meteoro. Mas não é isso que ele faz. Ele revela dois profissionais competentes, duas pessoas criteriosas e que sabem do que estão falando. Muito diferente desses neoconservadores brasileiros que falam de assuntos que eles não dominam. Que vem aqui mentir, ser desonesto, como faz o Bernardo Kister repetidas vezes em diferentes momentos. E é evidente que não basta para eles tentar fazer esse esforço de envenenar o poço, de tentar silenciar a argumentação da oposição deles, de quem os critica,
mas o que o Nando Moura fez depois foi na comunidade deles lá ameaçar o canal Meteoro de processo. Agora que eles sabem quem são, ele vai processá-los. Por que é isso que eles fazem? Eu já disse isso outras vezes aqui, já repeti algumas vezes isso. Eles tentam difamar essas pessoas, eles tentam atacar através de milícias virtuais, mandar a tropa deles lá para atacar as pessoas, para insultar essas pessoas, e quando vê que isso não funciona, eles ameaçam de processos ou iniciam um processo contra as pessoas. Eles querem silenciar de qualquer modo possível a oposição a eles. Eles não são capazes de confrontar argumentos, eles não são capazes de confrontar ideias, eles precisam calar os outros. Só que aí está o grande problema dessas pessoas. Porque muita gente não vai se calar. Muita gente não tem medo de vocês. A gente não tem medo de você, Bernardo. A gente não tem medo de você, Nando. Nós não vamos nos calar. Vocês serão obrigados a confrontar nossas ideias, mesmo vocês não tendo capacidade para isso. O Bernardo trabalha a partir de mentiras, desonestidade e falácias. É incapaz de montar uma ideia coerente do começo ao fim. O Nando Moura só trabalha com ataques, insultos e ad hominem. Parece um adolescente raivoso que odeia o próprio pai. Então, assim, esperar um discurso racional de vocês, esperar um debate racional de vocês, talvez seja esperar muito. O que a gente pode esperar de vocês é o deboche, é a mentira, a desonestidade e, no caso do Nando Moura, o sotaquezinho dele de nordestino para dar um tom cômico, um alívio cômico do palhaço que ele quer ser, fingindo ser o que ele não é. E achando que ele é melhor do que os outros só porque ele tem um carro atrás dele na câmera. Sério, é piada. Bem, é isso, gente. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa questão aí envolvendo essa falácia de veneno no poço, porque ela é muito comum, ela é muito usada, e ela tem essa intenção de silenciar a oposição, de silenciar o interlocutor. Quais casos você percebe isso? Em quais circunstâncias você vê isso? E também sobre esse ataque agora ao canal Meteoro Brasil. O que eles querem? O que o Nando Moura quer e o que o Bernardo Kister quer agora atacando o Meteoro? Ao meu ver, isso aí é trabalho mandado pelo Olavo de Carvalho. Eu quero saber o que vocês pensam, deixa aqui no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assina o canal, ajude no apoia. Se inscreva no canal do Meteoro Brasil, lá se você não conhece ainda, e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!